Dizem que amante nunca vai se casar, mas comigo foi diferente, porque eu fui amante, depois eu fui esposa. E eu vou contar pra vocês a minha história. Tudo começou quando eu comecei na minha faculdade de administração. E eu virei amiga de uma garota chamada Ana. E essa Ana tinha uma amiga que se chamava Maria. Eu e a Maria não éramos tão próximas, mas quando nós estávamos com a Ana, a gente conversava tranquilamente. Um dia, nós três fomos tomar um lanchinho na lanchonete da faculdade. E aí, o marido da Maria chegou pra buscar ela. E quando ele chegou, eu me encantei com ele. Muito bonito, muito charmoso e muito simpático. A forma com a qual ele tratava a Maria era encantador. Toda mulher deveria se apaixonar por esse tipo de homem. Eu lembro que eu fui pra casa com ele na cabeça, pensando, nossa, eu quero um marido desse pra minha vida. Que homem. Me senti um pouco culpada de estar pensando isso, mas deixei pra lá. Por coincidência mesmo, coisa do destino, dias depois eu tava tranquilamente no meu Facebook e apareceu uma solicitação de amizade. E era ele. Eu falei, vou mandar. Mandei a solicitação de amizade. Segundos depois, ele aceitou. Até aí, tudo bem, ficava tudo ok. Eu sempre me animava quando eu via que era exposto na internet que o relacionamento dele estava meio que frustrado. Às vezes ela marcava ele em umas publicações românticas e ele não respondia. Às vezes ele postava algumas coisas que parecia estar triste. Eu achava aquilo tão legal. Só que ele lá e eu aqui. Com o passar do tempo, a Maria acabou engravidando e ele sempre postando foto do bebê e tal. E eu comecei a curtir. E ele começou a curtir minhas publicações. E até aí, eu e ele começamos a trocar curtidas. Mas não tem problema nenhum ter um cara casado e ficar trocando curtidas com um homem casado, né? Era o que eu pensava. Até que um dia ele postou uma coisa que parecia muito frustrado, muito triste. Falei, vou me arriscar a mandar um oi. Aí eu mandei um oi. Ele respondeu no outro dia com um bom dia. E ali a gente começou a conversar. E começamos a conversar. Só que ele sempre conversava comigo em horários assim, onde a gente sabia que a Maria não ia estar perto, porque ela era muito ciumenta. E cá entre nós, ela tinha motivos pra isso, né? E aí a gente foi ficando mais íntimo, passamos pro WhatsApp. Um dia ele foi e me mandou um áudio que ele tava muito desanimado, que ele tava pra baixo, que ele não sabia o que fazia. E eu lindamente propus um encontro. E ele fechou. E eu falei, oba, né? Nossa, vou encontrar com esse homão. E a gente foi. Chegando lá, ele começou a desabafar como sempre. Ele sempre falava mal da Maria. Falava o quanto ela tinha ficado mal-humorada, frígida, que o corpo dela tinha mudado, que ela já não era mais a mesma mulher. Mas nunca propunha, assim, um divórcio. E aquele momento dele, de carente e tal, acabava fazendo com que eu suprisse esse lado dele. E a gente começou a se envolver. E ali ele começou a fazer várias promessas, como largar dela pra ficar comigo, tá comigo em todas as datas comemorativas, me tornar mesmo esposa dele. E eu amava aquilo. Só que ele me enrolou por 2 anos. E eu já tava cansada dele ficar propondo as coisas, prometendo as coisas e nunca cumprir. Eu fui lá e fiz um jeitinho em que a Maria pegasse eu e ele no flagra. E assim eu fiz. E ela pegou eu e ele na cama. Cada tapa que ela me deu na cara, eu levei como um sorriso no rosto. Porque apesar de tudo, fui eu que combinei isso. Eu já sabia que ela poderia ter essa reação e que ele seria meu. Ela ia separar dele e ele finalmente poderia ficar só comigo. E não foi que deu certo? Eu lembro que no começo eu ficava sabendo o quanto ela estava arrasada, acabada, triste, magoada. Mas eu não me importava, porque afinal de contas, eu estava feliz. E pra mim era isso que importava. Enfim, com o passar do tempo, eu acabei descobrindo que eu estava grávida. E pra mim foi uma felicidade enorme. Falei, nossa, que legal. E ele também estava animado, porque com a Maria, ele teve uma menina. E comigo era um menino. Então, era diferente. E eu já estava hiper mega animada com tudo isso. Só que, assim como toda mulher grávida, eu comecei a ficar mal-humorada, eu comecei a ficar nervosa, o meu corpo começou a mudar, eu comecei a ficar frígida, tudo isso. E quando eu tive o bebê, passou pouco tempo, eu descobri que estava grávida de novo. Então eu não tinha tempo para mais nada. Eu saí do meu serviço, tinha que cuidar de filho, estava grávida de novo, era uma correria. Imagina se dava conta de cuidar de unha, de cabelo e de mim. E ainda por cima, com ele o tempo inteiro reclamando do meu jeito.
E bem na época que eu descobri a minha segunda gravidez, saiu na justiça os dias que ele poderia ver a filha que ele tinha com a Maria. Então, as visitas dele na casa da ex começaram a ser frequentes. E cada vez ele demorava mais para chegar, ele demorava mais para aparecer, ele sempre estava com as mesmas desculpas. E era muito, muito ruim. Eu lembro que quando a minha bolsa estourou, eu tive o meu bebê, eu liguei para ele não me atendeu. Eu fui pro hospital sozinha. Eu tive meu filho sozinha. No outro dia ele apareceu com uma expressão completamente de culpado, se sentindo super mal, me pedindo perdão. Eu falei, graças a Deus ele colocou o rabinho entre as pernas e agora a gente vai poder passar por esse momento de crise. Que nada. As coisas começaram a piorar. Quando meu filho tinha 3 meses, eu lembro que eu entrei eu recebi uma mensagem no WhatsApp, eu entrei no WhatsApp e lá tinha um número desconhecido e tinha uma foto com um texto. E enquanto a foto carregava, eu fui lendo o texto. Eu vou ler pra vocês verem o que era. Há exatamente 3 anos atrás, quando eu estava fazendo o jantar pro meu marido com todo o amor do mundo, eu recebi uma mensagem que acabou com a minha vida. Eu e minha filha sofremos muito, muito mesmo. E eu gostaria de ser bondosa o suficiente para esquecer e seguir em frente, mas eu não fui capaz. Pelo contrário, eu fiz o mesmo até hoje. O seu marido, o seu atual marido, tem sido um excelente companheiro, pai, e ontem, Dia dos Namorados, me deu um presente maravilhoso. Ele tem se queixado da esposa e dos filhos. Diz que ela é incompreensível e nunca o apoia. Disse que nunca encontrou uma mulher igual a mim e implorou para voltar. Eu o odeio. E por odiá-lo tanto quanto você, quando eu odeio você, eu passei a noite com ele. Quando ele me penetrou, fechou os olhos e suspirou de saudade. Murmurou diversas vezes que sentia minha falta. E eu proporcionei a melhor noite de sua vida. Ele disse. E não pense que eu fiz algo diferente de quando estávamos casados. Pelo contrário, eu nem me esforcei. Eu fiz tudo para ele e por ele. Mesmo assim, ele me traiu com você. Sei que você também se esforçou bastante, mesmo assim, ele tá na minha cama agora. Ele nunca mais vai estar aqui. Mas eu queria que ele soubesse que teve o ouro, mas me trocou por bijuteria. E eu queria retribuir o favor a você. Na sua mensagem de anos atrás, você disse que estava me salvando de um casamento fracassado. Você tinha razão, mas não aplicou esse conselho na sua vida e aqui estou eu te alertando. Esse cara não te ama. Se ele te amasse, ele não estaria agora dentro de mim. Pois eu estou devolvendo as suas palavras. Obrigada, amiga. Foi assim que você me chamou? Você mudou a minha vida para melhor. Me livrou de um traste. Agora, a vida está te dando uma lição. Todo e qualquer relacionamento tem crise, desentendimento e até mesmo falta de sexo. Mas só vai haver traição se, acima de tudo, não houver caráter entre o homem ou a mulher. Seja feliz. Com toda a pena do mundo, Maria. Essa foi a pior mensagem do mundo que eu recebi. Ele estava fazendo comigo exatamente o que ele fez com ela e com ela de novo. Então, ela pagou na mesma moeda, ela usou as mesmas palavras, ela fez exatamente o que eu fiz com ela. É claro que eu pedi o divórcio, é claro que eu quis me separar, é claro que eu não quis continuar no relacionamento. E depois de toda essa crise, que foi muito difícil separar com 2 filhos, de um homem que não me valorizava, um homem que não me amava de verdade, que nunca me amou de verdade, que acho que estava comigo por escolha, opção, por facilidade, por acesso, porque eu estava ali disponível o tempo inteiro, que eu tirei de lição de moral uma grande lição, que a Maria até esqueceu de colocar na mensagem que ela poderia ter colocado. Não se constrói felicidade em cima da desgraça do outro. E a prova disso é o meu próprio desmoronamento. A cada segundo em que eu projetei o meu futuro em cima do fracasso deles, eu paguei a mesma moeda.